a gente vai trazer coisa boa. Vamos esclarecer dúvidas? Vamos sim, porque agora é a hora do quadro Seu Direito. Seu Direito hoje, sexta-feira, né? Trazendo aqui as dúvidas dos nossos telespectadores. Hoje nós vamos trazer dúvidas também de telespectadores que entraram em contato com a gente, Ana Paula, pelo Flagrou Tá na Record. Eles mandaram para a gente conseguiu compilar tudo aí, fizemos as perguntas e quem vai responder para a gente? É o Vinícius Carvalho, né? Doutor Vinícius, que já está conectado aqui conosco para trazer aí todos os detalhes, tirar todas as dúvidas dos nossos telespectadores. Uma boa tarde, doutor Vinícius. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Caio. Como é que vocês estão? É um prazer sempre estarmos juntos. É isso mesmo, Tudo né? bem por aqui, uma sexta-feira hoje, né? A gente está na sexta-feira, né, doutor? Para esclarecer essas dúvidas. É verdade. Né? Normalmente de terça e quinta, mas hoje, nessa semana, excepcionalmente, sexta-feira, para que excepcionalmente, é verdade. Para que as dúvidas sejam esclarecidas antes do final de semana ainda, né? E a gente já tem dúvida, então, com o Claudemir Correia. Ele é de Marília e vai colocar a dúvida agora para a gente. Meu nome é Claudemir, eu sou da cidade de Marília. E eu gostaria de saber, se eu chegar numa loja e numa prateleira tiver dois produtos iguais e esses produtos terem preços diferentes, o que eu devo fazer se eu quiser pagar pelo preço mais barato e a loja não aceitar? E aí, doutor, quem nunca passou por essa situação, né? Às vezes está ali olhando a prateleira, dois produtos iguais. É claro que a gente vai querer levar o mais barato, né? Eu, quando passo nas prateleiras assim, de lojas, de supermercado, quando eu estou fazendo compra com a minha esposa, eu passo, chego a botar a mão nos olhos e minha esposa começa a rir. Quando eu vejo produtos, né, que são iguais, como diz a Lei 10.956, lá no seu artigo 5º, ela fala claramente que os produtos iguais, se eles estiverem com disparidade de preço, diferença de preço ou sem preço, a pessoa deve buscar o preço que está mais baixo na prateleira, né? Com relação àquele produto, até em relação a marcas diferentes, mas é o mesmo produto de marcas diferentes. Então, isso garante ao consumidor, essa lei que trata a respeito especificamente de preços, de afixação de preços dentro do estabelecimento comercial. Essa lei, ela tem validade, ela está em vigência e funciona mesmo. A pessoa vai lá ver, é bom ela sempre tirar foto daquele preço que está mais baixo ou ela filmar e quando chegar lá no estabelecimento, ou seja, no caixa, ela informar a caixa, né, que está ali, ou o caixa que está ali, que existe uma diferença de preço e ela quer pagar com base na Lei 10.956, está aqui anotado direitinho, para poder não ter dúvidas, perdão, 10.962 de 2004. É para não ter dúvida, lá no seu artigo 5º, que dá esse direito ao consumidor. Mas tem estabelecimentos que, dependendo do produto, eles vão alegar que foi uma falha, que não pode. Aí, então, o consumidor ele pode usar dos mecanismos que diz o Código de Defesa do Consumidor, dentro da questão das infrações administrativas, como está ali no artigo 56, em que o consumidor, uma vez que tenha foto ou filmou esse produto e tenha negativa por parte do gerente do estabelecimento em atender o dispositivo nesta lei que nós acabamos de dizer, e repito, Lei 10.962 de 2004, que trata sobre ofertas e a fixação de preços, né, e produtos ao consumidor. Então, a pessoa deve fazer um contato com o PROCON, que tem o PROCON autoridade para, no estabelecimento comercial, ele dar ali para o gerente a possibilidade de atender o que está na lei ou ele sofrer as consequências da sanção administrativa que está elencada dentro do artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor, que fala sobre sanções
administrativas. E, por sua vez, se o gerente ainda se mantiver resistente a isso, o próprio estabelecimento, o próprio PROCON, ele pode dar ali uma determinação de cumprimento no que diz da lei, com base nesta lei que falamos, e se não fizer, isso já enseja num crime, que é o Código Penal, artigo 330, que é desacato e desobediência a uma ordem de uma autoridade, que essa autoridade é o próprio PROCON, com base no artigo 55. E para finalizar essa questão, se assim mesmo o gerente, na sua intransigência, ele não quiser atender, o consumidor pode, preste bem atenção nisso, com base no Código de Processo Penal, artigo 301, que trata-se, tendo uma informação falsa numa gôndola, na demonstração de produto, isso seja uma infração penal no Código de Defesa do Consumidor, que está ali no seu artigo 61. Então, esta informação falsa faz com que o gerente, o administrador, o proprietário, seja quem for o responsável daquele estabelecimento, ele esteja incorrendo numa infração, num crime na relação de consumo. Então, com base no artigo 301 do Código de Processo Penal, a pessoa pode dizer para o gerente que vai ligar para a autoridade policial, que é 190, para poder dar voz de prisão para esse gerente por crime contra a relação de consumo. Isso com base no artigo 301 do Código de Processo Penal, o CPP, e também no próprio Código de Defesa do Consumidor, que está ali no artigo, tem aqui anotado, o 66, e também o artigo 75, porque o gerente do estabelecimento, ele é responsável por tudo que acontece no estabelecimento com base à relação consumerista. Caio e Ana, aí está a orientação para o nosso amigo Claudemir. Importante ele ter a prova, né? Isso é o básico de tudo. E a gente vê que a lei, ela existe, precisa ser cumprida, mas é claro, a gente não quer que isso vire caso de polícia, né? Então, os comerciantes precisam estar atentos aí a essa situação, porque ela, infelizmente, acontece, tá? Acontece e não vale dar aquela desculpa de que, estava na promoção, agora já não tem mais a promoção, né, doutor? Olha, agora a gente vai para o... E entra muito, Ana, essa questão, essas orientações que nós damos aqui, é para a pessoa ela ter um conhecimento, ainda que seja de uma forma bem superficial, mas ela ter noção do direito dela. Porque muitas vezes a população, pela falta de conhecimento, pela falta de informação, ela está sempre sendo lesada. E muitas vezes você encontra em estabelecimentos comerciais pessoas, né, vendedores, gerentes, que são completamente intransigentes e ao ponto de serem mal educados mesmos, né? Lógico, tem consumidores que também não é flor que se chegue, mas nós estamos dando uma orientação de que se ela está no direito dela, ela tenha essas duas possibilidades, 3, na verdade, conversar direto com o gerente, expor a ele o que está acontecendo, o gerente tem que assumir a responsabilidade que houve uma falha na sua prestação ali de serviço, ou seja, alguém falhou ao não observar aquilo, não importa a justificativa que ele dê, alguém tirou o preço, ou mudou a gôndola, mudou o produto de prateleira, não importa, é dever deles e risco do negócio. Outro ponto, a pessoa, o consumidor, chamar o PROCON, e o PROCON ele tem que ser acionado, neste caso, é fazer a denúncia ao PROCON com essas informações, fotos, vídeos e a negativa do gerente em querer atender o que diz a Lei 10.962, do seu artigo 5º, de 2004, claro. E se isso ainda assim não for adiante, a pessoa pode sim fazer um boletim de ocorrência, se for o caso, por crime contra a relação de consumo. E o gerente que está ali, ele responderá criminalmente com base na lei consumerista. É isso aí. E como o doutor falou, uma
Palavra que cabe a todos nós é a responsabilidade. Exatamente. E aí a gente tem verdade. mais dúvidas da Gleice Daniel de Marília. Qual é a sua dúvida, Gleice? Meu nome é Gleice, eu sou de Marília e eu gostaria de saber se quando o consumidor decide pagar uma conta antecipadamente, se ele tem ou não o direito de reduzir os juros. Vamos lá então, quem responde para a gente, doutor Vinícius Carvalho. Olha, e isso aí tem sido uma dúvida constante para os consumidores. Por quê? Porque as pessoas, elas muitas vezes fazem uma compra, elas pegam um financiamento, seja lá de qual tipo de produto ela esteja financiando, né? Mas a pessoa não observa que tem ali essa informação, que é a mesma informação com base no artigo 52 aqui do Código de Defesa do Consumidor, que eu tenho aqui ele anotado, estou só pegando para falar o texto da lei diretamente. Aqui, 52, está aqui. Artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor. Aqui no parágrafo 2º, e diz aqui claramente, é assegurado ao consumidor a liquidação antecipada. O consumidor pode fazer a liquidação antecipada deste financiamento, deste contrato. E quando ela faz essa antecipação dos seus pagamentos, seja parcial ou total, ela faz jus, sim, como diz aqui ao Código, artigo 52, parágrafo 2º, a proporcionalidade da redução desses juros e encargos que elevaram o valor das parcelas das prestações. Então, Gleice, certamente você tem direito, como todos os consumidores têm direito, a sempre que vai fazer essa liquidação antecipada das suas prestações, ter a redução proporcional ao que você está antecipando, seja parcialmente ou seja totalmente. Doutor Vinícius Carvalho esclarecendo mais uma dúvida aqui no Balanço Geral. Doutor, vamos deixar as redes sociais para que as pessoas que estão assistindo agora o Balanço Geral possam entrar em contato com aquela dúvida que elas têm, né, e que a gente também pode trazer aqui depois, né? São várias situações muito interessantes. É verdade, Caio. Olha, nossas redes sociais é Vinícius Carvalho Oficial, tanto para Facebook quanto para Instagram. E também nós demos em primeira mão aqui, no nosso programa, um aplicativo que nós criamos, né? Nós conseguimos esse aplicativo e ele é muito simples, baixa sempre pelo Android ou pelo próprio iOS da Apple. E Sou Vinícius Carvalho. Esse é o nome do aplicativo, Sou Vinícius Carvalho. Ali você vai ter acesso a todas as minhas redes sociais e todo o nosso trabalho que desenvolvemos. Muito obrigado, Caio, muito obrigado, Ana. Um excelente final de semana e até terça, 12h30. Terça-feira, bom final de semana, Vinícius. doutor. Esclarecendo mais dúvidas aqui no quadro Seu Direito, que você continua participando com a gente pelas redes sociais do Dr. Vinícius ou então pelo nosso telefone 14997450940. Você pode encaminhar por esse canal, por esse telefone, a sua dúvida também.